Muito bem. Acho Agora que acho que foi. Deixa eu apresentar aqui, Lucas. Bom, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião científica da disciplina de Medicina Intensiva da Escola Paulista de Medicina. Hoje nós faremos a reunião no formato um pouquinho diferente, com dois palestrantes que vão discutir temas que tratam da monitorização hemodinâmica não invasiva na UTI. São dois plantonistas aqui do Hospital São Paulo, ex-residentes de medicina intensiva do nosso serviço e atualmente pós-graduandos do programa de pós-graduação em medicina translacional da Unifesp. Eles são alunos de doutorado da professora Flávia e os temas que eles vão abordar são relacionados à tese aí de cada um. Então, primeiro nós vamos chamar o Dr. Lucas Antônio Peron, que também é médico, também tem residência médica em dor pelo Hospital São Camilo. O Lucas vai falar das vantagens e limitações da bioreactância para monitorização hemodinâmica. Obrigado, Lucas. Vamos lá. boa noite, muito obrigado a todo mundo. Para mim é uma honra estar aqui falando sobre um tema tão importante para a gente quanto a monitorização minimamente invasiva na UTI. Então, meu nome é Lucas Antônio, atualmente eu estou fazendo um projeto de pesquisa com o aparelho de bioreatância da Baxter Starling e vou falar um pouquinho sobre o seu funcionamento. Começando sobre o que a gente faz com o monitor, né? É aquela eterna gangorra entre dar pouco soro e dar muito soro e a gente encontrar esse caminho do meio. Então, na UTI, principalmente a gente usa a monitorização com o intuito de acertar essa volemia, né? A monitorização hemodinâmica. E também a gente pode usar para titular algumas drogas vasoativas em situações específicas. Então, o intuito dessa ferramenta é a gente se guiar nesse gráfico, entre evitar os riscos da hipoperfusão orgânica, bem como evitar os riscos também do excesso de volume que são infligidos no paciente. Entrar entre o deserto e o rio Amazonas. E aquela pergunta: meu paciente ganhará débito com o fluido? Então, toda vez que a gente está de frente com o paciente, nas mais diversas condições, a gente tem que fazer essa pergunta. Então, se meu paciente está precisando de débito, que é uma pergunta que a gente intensivista já consegue também diferenciar entre fluido responsividade e fluido necessidade. Então, se ele está precisando de débito, eu consigo dar soro e ganhar esse débito cardíaco? É principalmente essa pergunta que a bioreatância vem para responder para a gente, o intuito desse monitor. Inclusive, o nome de Starling, da curva Frank-Starling, né, que é uma das primeiras telas do monitor que mostra de maneira bem didática o que deve ser feito, né, se o paciente é ou não é receptivo a fluidos. E ele estima quanto que o paciente vai ganhar de volume sistólico para isso. Então, falando brevemente um pouquinho do que a gente já fez para avaliar a pré-carga, a gente começou avaliando pressão sanguínea, já avaliamos pressão venosa central, depois a gente foi para o catéter de artéria pulmonar, a gente passou pelo ecocardiograma, em cada um a gente foi aprendendo os seus benefícios, as suas vantagens e as suas desvantagens. E atualmente a gente está nas avaliações dinâmicas, então as invasivas e as não invasivas. Então, as invasivas envolvendo a PAI, envolvendo a análise da variação do contorno de pulso, e as não invasivas, que a gente tem o ecocardiograma beira-leito e também o Starling como não invasivo. Então, o que é o aparelho do Starling? Ele é uma avaliação totalmente não invasiva do volume sistólico pela bioreatância torácica. Eu vou explicar um pouco melhor o que é essa bioreatância, mas para entender o que a gente precisa é o aparelho e 4 adesivos, que é muito simples de ser instalado e essa com certeza já é uma das vantagens do aparelho. Não só a questão de não ser invasivo, quanto a velocidade em você conseguir monitorizar um doente. Então, na nossa realidade, no Hospital São Paulo, é possível monitorizar e eu ter um valor de débito cardíaco desse doente em questão de 10 minutos entre solicitar o eletrodo da farmácia e ter ele instalado e rodando no paciente. Ao passo que se eu precisar de alguma outra ferramenta mais invasiva, com certeza eu vou demorar mais tempo inerente ao procedimento. E do que se trata essa tecnologia? Então, primeiro eu preciso falar da bioimpedância. A bioimpedância ela vai analisar a variação na amplitude da corrente elétrica.
Então, por exemplo, quanto que essa corrente elétrica chegou do outro lado? Um exemplo prático para isso tem a balança do nutricionista, que estima quanta gordura e quanta água tem, pela dificuldade da corrente elétrica em passar, e mais do nosso dia a dia, a Timpel. Então, ele emite várias correntes naqueles 32 eletrodos e vê quanta da corrente, quanta amplitude chegou do outro lado. E por isso a Timpel estima quanto ar e quanta água, né, quanto do restante dos materiais tem naquela área, pela impedância. Mas o Starling não usa impedância, ele usa bioreatância. E a bioreatância, ela é a mudança de fase, ela é a defasagem entre dois sinais emitidos pelo aparelho. Então, daqueles 4 eletrodos, um vai emitir, o outro vai receber de maneira seriada e vai ver o atraso que acontece de uma fase à outra. Então, aqui tem, achei essa figurinha muito legal para mostrar do fluxo que acontece no tórax. Então, a principal massa que se movimenta no tórax é o sangue que passa pela aorta, né? Que tem um diâmetro tubular conhecido, que a gente consegue saber isso por fórmula. Então, através dessa defasagem, eu consigo entender quanto de sangue está passando, qual é o volume sistólico daquele doente. E pela frequência cardíaca, eu consigo induzir também o débito cardíaco daquele paciente. Então, quanto mais sangue está passando, maior é a defasagem, maior é o atraso desse sinal. Então, a defasagem dessa onda. Então, quanto maior esse tamanho entre as duas ondas avaliadas pelo aparelho, maior vai ser o volume sistólico daquele paciente, mais sangue vai ter lá. Então, ele emite duas ondas e pelo atraso entre elas, que chama de phase shift, você consegue saber o volume sistólico do paciente. Então, sabendo dessa mecanismo de funcionamento, a gente também já consegue entender algumas desvantagens dele em ambiente de UTI, que é principalmente quando tem alguma coisa que está influenciando no volume torácico do doente. Por exemplo, um balão intraórtico. O balão intraórtico já invalida a avaliação do Starling, porque tem uma grande oscilação lá na aorta pelo balão. Marca-passo também pode atrapalhar a leitura do Starling, dependendo principalmente da intensidade da espícula, né? Os marca-passos mais modernos tendem a não interferir muito com a leitura do Starling, e ele já foi validado em contexto cirúrgico com o eletrocautério. Então, o eletrocautério atrapalha a leitura dele, mas 20 segundos sem usar o eletrocautério é suficiente para você ter uma leitura fidedigna do débito cardíaco. E ele consegue perceber que está tendo essa interferência do eletrocautério e ele não vai realizar a leitura de débito naquele momento. E aí entra aquela questão que a gente sempre pensa na UTI sobre qual é a validação dessa ferramenta para o nosso contexto. Então, foram feitos já alguns estudos com o Starling, no intuito de validar ele para nós usarmos, né? Principalmente em contexto de pós-operatório. Então, teve esse estudo que foi feito pelo Squara, com 110 pacientes de cirurgia cardíaca. E apesar do número não ser tão grande, 110, foram 65 mil avaliações de débito cardíaco. Avaliações de débito cardíaco com paciente, comparando com Swan-Ganz, em que o paciente recebeu volume, que o paciente recebeu dobutamina, parou de receber dobutamina, nas mais diversas situações possíveis da UTI, com uma correlação de 93% de sensibilidade e especificidade. E o que o estudo também notou, e eu trouxe aqui, é sobre a velocidade de detecção do débito cardíaco da bioreatância. Em 3 minutos mais rápido, em média, do que o catéter de artéria pulmonar leva para mostrar. A gente entende que leva uma termodiluição e o catéter tem que esquentar até ele conseguir emitir o calor para a ponta, e isso leva um tempo em que o Starling, por ter uma outra metodologia de funcionamento, não precisa. Outra situação em que ele foi colocado à prova foi também situação de cirurgia cardíaca, mas agora em troca de válvula em pacientes com FA. Então, a questão da arritmia tem uma grande diferença também na metodologia de avaliação por bioreatância, porque não é afetada pelas arritmias. A gente sabe que contorno de pulso tem uma sensibilidade muito reduzida às arritmias, porque altera muito o contorno do pulso, que teria que ser os monitores de débito contínuo, como por exemplo Swan-Ganz, para ter uma maior fidedignidade. Então, foi feito, comparado o Swans com o Starling, nesse estudo que não foi usando o mesmo paciente com o mesmo aparelho, né? O Swan-Ganz e o Starling ao mesmo tempo. Foi 2 braços, um com Starling e um com Swan-Ganz.
e eles chegaram à conclusão de que o tempo de internação era igual e que, inclusive, o Starling proporcionava menos droga vasoativa, menos horas de ventilação mecânica e volume infundido. Isso tem o viés também que a análise do Swan-Ganz foi com pressão capilar pulmonar. Então, eles se guiavam bastante da ressuscitação de fluidos com a pressão capilar pulmonar, coisa que a gente também tende a não fazer mais hoje em dia, inclusive por um dos motivos do catéter de artéria pulmonar não ser feito mais de rotina nesse tipo de situação. Nesses pacientes foi usado, inclusive, em troca de válvula dupla do paciente. Então, mesmo tendo mitral e aórtica, a sensibilidade do Starling foi preservada, porque se trata de um produto após a válvula aórtica, né? Não antes da válvula aórtica, não influenciado pelas coisas antes da válvula aórtica, como outras metodologias que envolvem refluxo da termodiluição podem acontecer. Outra situação em que ele foi comparado foi com o monitor do pico, né, com o que a gente chama de EV1000, a monitorização por termodiluição. Então, foi numa situação muito interessante que a gente conseguiu perceber uma variação rápida do débito cardíaco, que é na manobra de recrutamento alveolar. Então, eles pegaram 20 pacientes em POI de cirurgia cardíaca em que já tinham indicação de recrutamento alveolar por motivos aí de hipoxemia. E eles monitorizaram o doente já com o pico, com a monitorização por contorno de pulso, com o termodiluição calibrado e o Starling. E eles chegaram que nesse contexto houve uma pressão de 6% para o Starling e 6% para o pico, considerando o padrão ouro a termodiluição. Então aqui eu trouxe a distribuição do gráfico, né, do Starling, que é o Nikon, né, com o pico por contorno de pulso. A gente pode ver que a reta ficou exatamente a mesma, a tendência da reta. E aqui acho que é mais fácil de todo mundo ver, eles trouxeram esse gráfico como exemplo, né, de um dos pacientes, que foi essa análise feita individualmente, com o monitor de débito cardíaco por biorreatância e por contorno de pulso. E como que eles têm a mesma tendência em ver a queda de débito e a elevação do débito cardíaco minuto a minuto. E aí, os quadradinhos pretos são a termodiluição, que foi considerada como padrão ouro para avaliação do débito. E aqui tem, quando a gente for pensar em uma desvantagem do Starling, que vamos atrás de uma desvantagem, foi o estudo que tentou validar ele com ressonância magnética cardíaca. E bem, foram 32 pacientes que já fariam a ressonância magnética cardíaca por outros motivos, e eles tiveram então o seu débito cardíaco aferido durante o exame e 10 minutos depois do exame com o Starling. E esse estudo encontrou uma correlação insuficiente do Starling com a medida da ressonância cardíaca. Atualmente, dos métodos não invasivos, o que é considerado padrão ouro é a ressonância cardíaca, que, assim, não é um método nem um pouco usual para aferir débito cardíaco num doente de UTI, né? Isso é mais em questão de estudo mesmo. E encontrou uma correlação insuficiente, principalmente porque ele superestimou o débito cardíaco baixo e subestimou o débito cardíaco alto. Os débitos cardíacos habituais, ele teve uma boa correlação e, principalmente, houve uma boa reprodutibilidade. Ou seja, independente do que acontecia, ele mantinha uma boa reprodutibilidade naquele mesmo doente. Ou seja, os valores eram confiáveis dentro de si mesmo. E isso é muito importante para a gente, porque o que a gente interessa na UTI é a comparar o nosso doente com ele mesmo. Então, é ele antes e depois da dobutamina, ele antes e depois do soro, ele antes e depois de qualquer outra intervenção que eu tenha feito. Então, se eu titular essa pressão do doente para um pouco mais baixa, eu vou perder débito cardíaco? Então, isso ele consegue te responder, mesmo com o estudo de ressonância magnética cardíaca, com a ótima reprodutibilidade. E dentre os viés desse estudo, teve, acho que o único mesmo é que tem sofrimento, tem alteração com insuficiência aórtica e mitral, inclusive levou à exclusão de 8 doentes desse estudo, mas principalmente a ressonância cardíaca, ela é o calcanhar de Aquiles de todas as nossas monitorizações. Então, eu até coloquei embaixo vários estudos feitos com ressonância magnética cardíaca e que todos eles não foram adequados para medir o débito. Então, justamente aí que fica o questionamento sobre a utilidade dos nossos métodos de avaliação não invasivas, que a gente busca comparar o doente com ele mesmo. Então, não me interessa exatamente o débito cardíaco. Pouco me faz diferença se esse débito é 5 ou 6.
eu estou interessado se com determinada atitude eu consegui subir 1 litro de débito cardíaco, eu consegui subir 20%, ou então eu consegui manter ele estável. E isso os métodos não invasivos conseguem trazer para a gente de uma maneira muito boa. Aqui eu trouxe brevemente uma comparação do Starling com os outros métodos que a gente tem disponível atualmente na UTI para medir, né? Com certeza, o que a gente sabe é que o pior deles é o julgamento clínico. Então, se esse paciente é ou não é responsivo a fluido, mais ou menos 50% só a gente vai conseguir acertar dando soro para todo mundo. Com certeza, a pressão arterial não é suficiente para a gente identificar esses doentes. Acho que a gente, como intensivista, já está bem careca de saber isso. E aquela regra clássica, né, de vou dar soro para todo mundo que chega na sala de emergência, poxa, dá super certo. Mas a gente sabe que com as peculiaridades de cada doente, então se aquele doente tem insuficiência cardíaca, ou se na nossa realidade é um doente que veio da enfermaria, que já estava recebendo soro por outros motivos, que tem outros motivos para ser já fluido intolerante, a gente conseguir evitar dele receber soro também é muito positivo. E isso exige uma velocidade nessa tomada de decisão. Então, no que eu recebo o doente da enfermaria que abriu um protocolo sepse, se eu for pegar uma PAI nele, eu vou levar 30 minutos. Se eu for pegar uma PAI na femoral para instalar um método de termodiluição, eu vou levar 50 minutos, 60 minutos, que não condiz exatamente com o que a gente espera de um protocolo sepse de excelência, né? Que é administrar o soro o mais precoce possível para aquele doente que necessita da ressuscitação volêmica. Comparando ele com essas metodologias, eu acho que principalmente é isso que a gente tem para trazer. Mas também os riscos inerentes à colocação dos Swan-Ganz, as falhas de outros métodos não invasivos, que atualmente, principalmente o ClearSight, né, que tem um formato de onda muito dependente da colocação do cufômetro, daquele medidor, daquele aparelho que aperta o dedinho, né? Então, que varia bastante conforme o local que você coloca, e o Starling, usando a bioreatância, não tem essa variação. Então, já testaram isso em colocar, até mesmo por princípio da física, mas isso foi testado também em vivo, se alterar um pouco a localização do sensor. Faz mudar a leitura do débito cardíaco? E não, não faz. A defasagem da onda é a mesma, independente do local que você colocar. Claro que você não pode colocar em cima de um arcabouço ósseo, né, que o osso vai ter mais dificuldade de conduzir a eletricidade. Você colocando em cima de pele, não. Os outros métodos, como por exemplo Swangans, pela sua alta invasão. E outra coisa que a gente está passando atualmente é a falta do EV1000, que a Edwards está transicionando, né, da plataforma EV1000 para a plataforma Hemisphere, que também engloba o Swangans. E outras coisas que a gente pode usar, como por exemplo o Doppler contínuo esofágico, né, que aqui no Brasil não é disponível, mas a gente tem que falar até mesmo do ecocardiograma que a gente faz a beira-leito, é a questão da reprodutibilidade inter-examinador, né? E o tempo que é necessário para treinar esse examinador para a realização do procedimento. Então, teve um estudo, eu não trouxe ele aqui, mas ele comparou a eficácia de medir a fluido-responsividade com ecocardiograma na sala de emergência, administrando um treinamento habitual de ecocardiograma para os médicos que atendiam naquela unidade, né? E o ecocardiograma, nesse contexto em que a pessoa acabou de aprender, tinha uma baixa sensibilidade também. Então, a questão de ser reprodutível é muito importante no contexto de uma UTI grande, de uma UTI em que você nem sempre sabe as pessoas que estão manuseando o equipamento, né? Então, eu acho que eu falei já um pouquinho das vantagens, das desvantagens do Starling. O trabalho que eu faço atualmente de pesquisa para o doutorado é sobre a avaliação da fluido-responsividade após a retirada de volume na hemodiálise e também avaliando uma outra medida do Starling, que é o fluido torácico total. Então, que eu procuro entender se aquela líquido que eu tirei na diálise tornou o meu doente fluido responsivo e se aquele líquido saiu do tórax, né, do fluido torácico total, e com qual velocidade ele retornou. Só queria agradecer a atenção de todo mundo e também agradecer a todo mundo na Unifesp que está, de alguma forma, colaborando para o estudo. Qualquer coisa eu estou à disposição. Obrigado, Lucas. Bacana. Fica mais um pouquinho aí com a gente, e depois da apresentação da Isabela a gente discute um pouquinho, tá? Com certeza, então. Então agora vamos convidar a doutora Isabela Sinara,
né? Além de pós-graduanda, ex-residente nossa aqui, ela é também diarista da UTI do ICESP. Ela vai falar para a gente do uso do Vexus na avaliação do status volêmico. Obrigado, Isa. Tá mudo o seu fone. Tá me ouvindo? Sim, Dá para ver minha apresentação? tá tudo certo. Tudo certo? Então, obrigada, doutor Flávio, pela apresentação. Como muitas pessoas já me conhecem, meu nome é Isabela e eu vou falar um pouco sobre o uso do Vexus na avaliação do status volêmico. Então, assim, não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação. E o meu roteiro de aula, primeiro eu vou falar um pouco sobre a cava, depois sobre os padrões de onda do Vexus e depois sobre a sua aplicabilidade clínica. Então, em relação ao choque séptico, muito se sabe e muito se é estudado sobre a fase de ressuscitação volêmica, sobre otimizar o débito cardíaco, manter uma boa perfusão adequada. E foi descrito um mnemônico chamado ROSE, que é exatamente sobre essas fases do choque séptico, em que R é a ressuscitação, O, otimização, S, estabilização e E, evacuação, ou de ressuscitação. A fase de ressuscitação é muito bem compreendida e é muito bem manejada. Porém, às vezes, a fase de otimização, estabilização e principalmente de ressuscitação é um pouco negligenciada. Então, muitas das vezes acontece um desequilíbrio entre a retirada demasiada de fluidos ou simplesmente a ausência dela. E a gente olhando para o intravascular, que a gente vai atingir o equilíbrio adequado. Igualmente, a pressão de perfusão cerebral, muitas vezes a gente esquece que os órgãos encapsulados também têm uma pressão de perfusão. Igual a pressão de perfusão cerebral, que é a PAM menos a pressão intracraniana, a pressão de perfusão dos órgãos encapsulados também obedece um esquema, uma fórmula, e tem algumas variáveis, que é a PAM menos a pressão venosa central mais a pressão intersticial. Então, só para vocês entenderem, por exemplo, um paciente que tem uma PAM de 90, ele vai apresentar uma pressão arteriolar pré-capilar em torno de 30 a 45 milímetros de mercúrio. E essa pressão de perfusão do órgão, ela é estabelecida justamente por isso, por uma pressão arterial pré-capilar e uma pressão venular pós-capilar. Se a minha pressão de pressão arterial pré-capilar é em torno de 35, 40 e eu aumento muito a minha pressão venular, o órgão começa a reduzir o seu fluxo e aumentar ter um grau de aumento na sua congestão. Então, em 2021, pensando nisso, o Dr. Philip Rolla, do Canadá, ele pensou no ciclo cardíaco, na fisiologia, estabeleceu um padrão de onda de acordo com o ultrassom. Então, ele viu que, à medida que ocorria uma pressão no ciclo cardíaco, um aumento da pressão venosa, esse sangue, ele ia em direção ao átrio direito, quando a pressão venosa era maior que a pressão do átrio direito. Porém, quando ocorria uma inversão desse quadro, quando a pressão do átrio direito era maior que a pressão venosa, ocorria uma congestão dos órgãos. E ele percebeu que, através do Doppler pulsátil, essas curvas apresentavam um padrão. Acima da linha de base, ele percebeu que tudo que ia em direção ao probe ficava uma curva positiva, e acima dessa linha, e apresentava um fluxo de cor corado pelo Doppler azul. Ao mesmo tempo que ele percebeu também que as ondas que eram negativas e fugiam do probe apresentavam uma deflexão negativa nessa linha de base. Então, de acordo com esse padrão de ondas, ele avaliou 4 veias: a veia cava, a veia hepática, a porta e as intrarrenais, que é as interlobares e as arqueadas. Então, o que ele estabeleceu? Primeiro, ele avaliou a veia cava. Se a veia cava fosse maior ou igual que 2, ele partia para a avaliação
dos outros padrões de onda. Então, ia para a veia hepática, depois para a porta e depois para as intrarrenais. E aí precisa ser as arqueadas ou as intralobares, porque eu preciso refletir a congestão no órgão encapsulado. Então, não adianta eu pegar o hilo renal. E de acordo com esse padrão de onda, ele estabeleceu em padrões moderadamente alterados ou severamente alterados. Então, se o paciente apresentava uma cava maior que 2 e um padrão severamente alterado, ou o Vexus grau 1, né, que é uma cava alterada, pelo menos ele já era o grau 1. Se o paciente apresentava pelo menos um padrão severamente alterado, ele já era um Vexus grau 2. E dois severamente alterados, ele era grau 3. E ele percebeu que à medida que o paciente tinha um grau de congestão elevada, esses pacientes apresentavam lesão renal aguda. Esse estudo ele foi desenvolvido tanto em pacientes ventilados mecanicamente quanto em respiração espontânea, porque eram pacientes de pós-operatório de cirurgia cardíaca. E tinha uma avaliação ali logo no POI e eles eram acompanhados por 48 horas. Então, o paciente já tinha, na maioria dos casos, já tinha sido estubado. Então, eu preciso entender como que se comporta o padrão das ondas para eu chegar numa conclusão. Então, primeiro a veia cava. A gente sabe que a veia cava anatomicamente é o primeiro ponto de congestão venosa. E, em sua grande parte, ela é impulsionada pelo retorno venoso. Tem também um fator extrínseco, mas esse fator é relativamente estático. O que vai influenciar mais é a pressão ali intravascular, que, na sua grande maioria, é impulsionada pelo retorno venoso. Então, e o retorno venoso, por sua vez, ele é impulsionado pelo aumento da pressão média de enchimento sistêmico, que é gerado pelo recuo elástico. Em contrapartida, essa força é balanceada pela pressão venosa central. Então, olhar só a cava como um padrão seca ou cheia não é suficiente, ou de fluido responsividade. Por quê? Por exemplo, um paciente que tem um choque com vasodilatação, ele pode apresentar uma veia cava pequena por vasodilatação, que reduzirá a pressão de enchimento sistêmica, diminuindo o retorno venoso. Ao mesmo passo que esse paciente também apresenta uma vasodilatação arterial, que vai diminuir a pós-carga, levando a uma queda da PVC. Essa veia cava vai se apresentar pequena, mas sem apresentar um aumento do volume sanguíneo ali circulante. Ao mesmo tempo que uma veia cava e túrgida pode ocorrer no choque obstrutivo, por um aumento da PVC, e não necessariamente eu estou tendo um excesso de fluidos ali. Hoje em dia, a veia cava não é mais um padrão bem estabelecido de fluido responsividade, ela é fraca para isso, e ela surge forte, vem à tona como um padrão de fluido tolerância. E o que é fluido tolerância? É a capacidade do paciente receber volume sem sofrer pelos seus efeitos deletérios. Os estudos avaliaram que assim, a veia cava é como se fosse a nossa PVC, só que ultrassonográfica. Uma PVC elevada, ela está correlacionada com uma veia cava túrgida. E além de congestão dos órgãos, redução da perfusão, leva também uma disfunção microcirculatória. Quando a veia cava foi descrita, ela foi descrita pensando que ela apresentava-se como um cilindro ao longo de todo o seu comprimento. Então, a gente costuma fazê-la no eixo, no foco longitudinal, no corte longitudinal, e medir ela ali na abertura do átrio, mais ou menos 2 centímetros, e aí é o ponto que a gente mede. Isso é muito bom, porém, pensando que a veia cava é um cilindro. E foi visto que não. A veia cava ela não é um cilindro ao longo de todo o seu comprimento. Então, a gente olhar ela só ali na abertura do átrio pode levar a erros. Igual, por exemplo, nessa imagem. Eu tenho uma veia cava que, medindo, ela dá maior do que 2. Porém, quando eu pego a sua porção intrahepática, ela é uma veia cava que é menor do que 2. Então, qual a melhor forma de medir a veia cava? Que vai representar uma alteração da pressão ali no órgão, através do seu eixo transversal. Então, para você não ter erro, precisa medir tanto no eixo
longitudinal quanto no transversal. Então, só a veia cava é suficiente para avaliar a congestão? Na maioria dos pacientes, vai trazer um benefício e vai responder essa pergunta. Porém, qual que é a função do intensivista na UTI? Evitar dano secundário. Então, eu quero prevenir lesão renal aguda nesse paciente. E a veia cava, ela vem como um alerta. Uma veia cava maior do que 2, eu preciso prosseguir o protocolo e fazer um VETS nesse paciente para evitar que ele tenha uma disfunção secundária, que é a lesão renal aguda. Ou evitar que essa lesão renal aguda, se já instalada, se perpetue. E aí a gente cai no conceito de diferença de deacumulação e derressuscitação. A deacumulação, evitar justamente que seja feito volume demais no paciente, concentrar a solução, ver o tanto de dieta que está entrando. E a derressuscitação é quando o paciente já está numa fase que está caminhando para congestão e eu preciso retirar ativamente fluidos, ou por meio de furosemida ou por meio da ultrafiltração. Entendido isso, eu preciso entender qual que é o padrão de cada Doppler de cada veia. Primeiramente, a veia hepática. Pensar que a veia hepática, ela segue o ciclo cardíaco e seria melhor monitorizada com um eletrocardiograma ali acoplado no ultrassom. Então, a primeira onda que a gente tem é a onda A, que ela corresponde à contração atrial. Em seguida, a gente tem duas ondas negativas, que é a onda S e a onda D. A onda S, ela refere-se ao relaxamento do átrio direito e sístole do ventrículo direito. É um momento em que há um tracionamento no ânulo da tricúspide em direção ao ápex cardíaco. Em seguida, vem a onda D, que é o relaxamento do ventrículo direito, em que ocorre uma abertura da válvula tricúspide e um fluxo do sangue do átrio direito para o ventrículo direito. Seguindo o ciclo cardíaco, a veia hepática, seu padrão de onda, ele segue a curva da PVC. Desculpa. Então, assim, a onda S corresponde ao descenso X e a onda D ao descenso Y da curva de PVC. Porém, alguns mecanismos podem falsear esse padrão de onda. Então, o paciente com disfunção sistólica do VD ou regurgitação tricúspide moderada pode resultar em uma menor amplitude da onda S e pode sugerir que o paciente está congesto, mas na verdade é disfunção sistólica do VD. Pode ocorrer também regurgitação tricúspide grave causando uma onda S reversa, que pode dar um padrão falso de congestão. A hipertensão pulmonar crônica também pode gerar uma onda A e onda V gigantes. E a doença pericárdica também pode resultar em uma reversão da onda D, dando um falso padrão de congestão. É importante entender esse padrão de onda para a gente não ter falsas interpretações. Então, o paciente com um padrão hiperdinâmico, ele vai ter uma fusão da onda S e da onda D. E isso não necessariamente vai conferir congestão. Paciente com FA pode ter só uma onda D isolada. Paciente com prolongamento do PR pode aparecer uma terceira onda, que é a onda R. Então, à medida que o padrão aumenta a pressão no átrio direito, começa uma diminuição da onda S e o aumento da onda D. À medida que essa congestão vai progredindo, eu tenho uma onda S reversa. Ela passa a apresentar como se fosse uma sístole reversa. Já a veia porta, ela tem um fluxo linear. A gente precisa entender que a veia tem alta complacência e alta capacidade de acomodação. Quanto mais longe a veia do átrio direito, maior o fator de amortecimento dessa pressão. E a veia porta principalmente, porque ela tem sinusóides hepáticos ali que vão impedir um fluxo pulsátil. Porém, quando a congestão progride, esse paciente começa a apresentar uma pulsatilidade da veia porta. E tem como a gente medir isso? Através da sua variação máxima e mínima. Então, eu pego no pico máximo, pico mínimo, subtraio um pelo outro e divido pela variação máxima. É sinal de congestão um valor
acima de 30%. Então, 30 a 50% moderada, acima de 50%, um grau severo de congestão. Já as interlobares renais, elas são muito pequenininhas e variam muito com a respiração. É muito difícil conseguir, às vezes facilita o paciente ventilado mecanicamente quando a gente faz uma pausa expiratória. E ele vai ter dois padrões de onda. Acima da linha de base vai ser uma curva, vai ser o fluxo arterial, que vai apresentar um pico sistólico. E a diástole vai descendendo. Já da linha de base para baixo, eu vou ter um fluxo linear, que é o venoso. À medida que o paciente apresenta congestão, eu começo a ter uma pulsatilidade do pulso venoso, da curva venosa. E aparecem duas novas ondas, que é a S e a D, que é semelhante àquelas curvas do Doppler hepático. E à medida que a congestão progride ainda mais, a onda S, ela praticamente se funde com a parte superior da curva e aparece só a onda D. Entendido isso, a gente pode pensar na aplicabilidade do Vexus no beira-leito. Então, ele foi desenhado inicialmente em pós-operatório de cirurgia cardíaca, mas a gente acaba extrapolando para o nosso choque séptico, para a nossa conduta ali no beira-leito. Mas o que tem de estudo até então? Então, tem dois estudos. Um deles é o Andrômeda Vexus, que ele é um braço do Andrômeda 2, que é um estudo observacional e prospectivo, que está avaliando, em pacientes com choque séptico, a associação do Vexus com lesão renal aguda e mortalidade. Até então, a gente só tem série de casos em relação ao choque séptico. Um segundo estudo é o nosso estudo aqui da Unifesp, que atualmente tem 10 pacientes, e a gente está avaliando, após a fase de ressuscitação, qual o manejo melhor adequado do fluido. Então, é um estudo randomizado, eu acho que é o primeiro estudo randomizado até então, sobre o Vexus no choque séptico, e ele separou em dois grupos. Um grupo é o usual care, e no outro grupo é o baseado no Vexus. E de acordo com o grau de congestão, a gente tabelou uma dose de furosemida. Então, não só a gente vai avaliar a associação com a lesão renal aguda, como também vai avaliar se uma dose de furosemida vai ser efetiva na redução dessa congestão. Então, é um desfecho hierárquico chamado win ratio. Outras aplicações do Vexus, através da terapia dialítica no paciente com doença renal aguda. Então, não só diminui a congestão, melhora a perfusão do órgão-alvo, como melhora a hiponatremia do paciente. Outra aplicabilidade em relação ao paciente com síndrome cardiorrenal. Esse é um estudo também desenvolvido com participação do Dr. Felipe Rolla, e eles avaliaram a redução de lesão renal aguda à medida que eu reduzia o grau do Vexus. Outra aplicabilidade, eu achei essa muito, muito legal, que é um padrão, uma avaliação mais complexa e mais individualizada no paciente com insuficiência cardíaca, além do padrão quente e frio dos quadrantes. Então, no primeiro quadrante, eu avalio tanto o VTI, então o VTI maior que 18, o paciente com Vexus de 0 a 1, e num padrão quente e seco, eu posso fazer um passive leg raise e ver se ele é fluido responsivo. No segundo quadrante, eu tenho um padrão quente e molhado. E o paciente com Vexus grau 2 ou 3, um VTI maior do que 18, esse paciente, ele pode até ser fluido responsivo, mas ele não é fluido tolerante. Então, nesse paciente não é de bom tom fazer volume. No terceiro quadrante, eu tenho um paciente que tem um VTI baixo, então um volume sistólico baixo, um baixo débito cardíaco, um Vexus grau 0 a 1, e ele é um padrão mais frio e congesto, mais frio e seco, na verdade. Então, esse paciente, eu posso fazer um teste de volume e ver se ele é fluido responsivo, ou fazer um passive leg raise. Agora, já o quarto quadrante, que é um paciente congesto e frio, um Vexus grau 2 ou 3 com VTI baixo, esse paciente se beneficia mais de inotrópico e talvez furosemida também, dependendo
do conjunto da obra. Então, são poucos estudos até então, e essas foram as evidências que tem até então. Os estudos são pequenos, são mais relato de caso. E é isso. Queria agradecer a apresentação, a oportunidade e estou aberta para dúvidas. Obrigado, Isa. Bem bacana a sua apresentação, assim como foi do Lucas, deu para rever um pouquinho, né, esses métodos de monitorização. Então, aqueles que quiserem fazer algumas perguntas ou até mesmo comentários, né, podem levantar a mão ou mesmo escrever aqui no nosso chat, tá? Então, eu vou começar. Diga, Lucas. Eu só queria fazer um comentário como que essa aula foi interessante, né? Porque tanto eu quanto a Isabela falamos de monitorização não invasiva e nossos dois trabalhos têm enfoque na ressuscitação do doente, né? O Starling vendo qual é o limite dessa ressuscitação e medindo por fluido torácico total, e o da Isabela com o diurético, né? Dá para ver que a gente está mesmo mudando o foco da conversa na terapia intensiva, né? E como que esse caminho está se desenhando agora, inclusive com Andrômeda Vexus, que a Isabela também desenhou. É muito, muito interessante perceber isso. Parabéns, Isabela, pelo trabalho, que é o seu trabalho que deve estar dando seus 10 doentes. Você também. Uma observação bem interessante, né? São várias perguntas que a gente tem, né, sobre essa fase do choque circulatório que a gente ainda não, né, a gente precisa responder. Isa, deixa eu fazer uma perguntinha. Quando você, né, apresenta a forma de executar o exame, né, ela não deixa de parecer complexa no primeiro momento, né? Como é que é a concordância entre observadores, né, entre pessoas diferentes que fazem avaliação pelo VEX? Você acha que é fácil isso ser aprendido pelos residentes para te ajudarem no projeto? Como é que você vê isso? É um protocolo, assim, difícil de início, mas à medida que a pessoa é treinada, a variação entre o observador é muito pequena, igual eu vejo com os R3 agora. Os R3, eles já têm 3 anos e, assim, o mesmo Vexo que eu faço é o que eles fazem. Então, eu acho que à medida que vai tendo prática, o nível de concordância acaba sendo alto. A gente até tentou levantar na literatura qual que seria o número de Vexos para eu considerar uma pessoa bem treinada. Só que a gente não achou nada a respeito. Então, acaba que, assim, do que eu vejo na prática, à medida que a pessoa tem mais de 5 Vexos, 10 Vexos, acaba sendo mais concordante em interexaminador. Mas eu imagino que tenha muito a ver também com quanto que a pessoa já tem domínio de ultrassom prévio disso, né? Porque antes ela fazer VEX, ela já tem que ter feito as 50 VA-cavas, ela já tem que ter feito é, quantos FASTs, né? Para ela também conseguir janelar o rim, né? Que é diferente, você imagina que seja diferente você treinar um R2 de terapia intensiva e você treinar o R3 de oftalmo, que nunca viu um ultrassom. Sim, e eu acho que o que dá mais variação interexaminador não é nem o Vexus em si, é a cava. Por isso que a gente está medindo, igual os estudos mostram, tanto no eixo longitudinal quanto transversal, para evitar que tenha esse erro de interpretação. Bacana isso. Lucas, né, você passou muito rapidamente pelo seu estudo. Comenta um pouquinho para a gente, né, a questão do delineamento, do seu objetivo, e como é que tem sido a sua vivência até agora que você conseguiu incluir. Então, nós incluímos já 11 doentes. É uma população que de certa maneira heterogênea, que o que interessa para a gente é observar o comportamento do fluido torácico durante uma ressuscitação aguda do doente. Então, atualmente tem poucos estudos sobre diálise intermitente em doentes críticos, né? É um assunto que até deixou um pouco de ser falado por conta da diálise contínua, mas que a gente sabe que nós, países latino-americanos, o que predomina é a diálise intermitente.
E com a transição do que é falado no FACT sobre a importância de ressuscitar o doente no contexto aí da SARA, né, a custe o que custar, a gente viu o preço que isso tem para o doente numa diálise intermitente. E aí veio a pergunta, né? Quando eu tiro 2 litros do doente em 4 horas, de onde vêm esses 2 litros? Será que vem do tórax mesmo? Vem do pulmão? E se vier do pulmão, quanto tempo demora para esse líquido voltar para o meu pulmão? Então, o estudo tenta se guiar por isso, principalmente vendo o fluido torácico total durante a sessão de diálise e após dela. Então, o que é necessário para a população é diálise, pelo menos 2 horas, pelo menos 1 litro de ultrafiltração. E não pode ter nenhum, os fatores de exclusão é principalmente a incapacidade de usar o Starling, né? Por qualquer motivo relacionado à pele, ou uma contraindicação ao passivo leg raising. Então, o desfecho primário do estudo é exploratório, né? Ver como que é esse comportamento do fluido torácico total sobre a ressuscitação aguda da diálise, e também tem outros desfechos secundários que são sobre o choque da diálise, né? Então, qual é o padrão do choque durante a hemodiálise? É um choque hipodinâmico, é um choque hiperdinâmico? O que é que acontece? Ao longo desses pacientes, eu pude perceber que, contrário do que eu esperava, dificilmente o doente se torna hipovolêmico, ele se torna fluido responsivo. Então, teve um estudo sobre o fluido responsividade em dialíticos na sala de emergência, em pacientes que faziam diálise e tinham intercorrências na diálise e iam para a sala de emergência. Então, era sobre intercorrências em diálise. E dessas intercorrências em diálise que iam para a sala de emergência, quase que 80% deles eram fluido responsivos, né? Então eu fiquei imaginando, será que as nossas intercorrências vão ser por fluido responsividade? E das diálises que eu acompanhei até agora, não foram. Não foram por fluido responsividade. Foram por choque hipodinâmico de origem cardíaca. Então, alguns doentes fizeram baixo fluxo por arritmia, por ter deflagrado uma FA e ter que desligar a máquina, e imediatamente, quando desligou a máquina, o débito estourou novamente para cima. E, inclusive, eu tive a oportunidade de acompanhar uma doente que era fluido responsiva antes da hemodiálise. Durante a diálise, foi ligada uma dose de noradrenalina. E, no final da diálise, a doente deixou de ser fluido responsiva, mesmo tendo tirado o volume nela. Provavelmente porque, acredito, né, não tenho essa aferição, mas que tenha melhorado o acoplamento com a pós-carga, né, com o uso da noradrenalina. Então, acho que tudo isso que a gente está fazendo, né, a Isabela e eu também, vem nesse sentido de minimizar a exposição a riscos, né, como ela disse, dos riscos inerentes à super-ressuscitação dos doentes, né, e principalmente também a dar segurança para a gente ressuscitar o doente, seja com furosemida, seja com diálise intermitente, seja com diálise contínua. Bacana. E assim, eu acho que você acompanha um doente por um período de tempo um pouquinho prolongado após a sessão de diálise e assim, em relação às medidas que a gente obtém com a ferramenta, você acha que elas são confiáveis mesmo depois de 24 horas, aí próximo a 48 horas? O senhor diz pelo adesivo em si ou sobre os Sim, resultados? sim. Pelo... Doutor, o que eu tenho observado é que o adesivo tem uma ótima aderência à pele. Eu não tive problema sobre o adesivo ter saído, ter descolado da pele, exceção a um doente, que ele descolou mesmo. Boa parte dos problemas que eu tive são de ordem de manutenção do aparelho, de permanecer ligado, coisas relacionadas a cuidados. Então, a minha impressão é Bacana. que os valores são fidedignos, né? Agora, sobre se o fluido torácico total permanece baixo ou não, eu ainda estou tentando descobrir isso. E é meio precoce para isso ainda, né, Eu Lucas? percebi que abaixa, abaixa. Agora, se fica baixo ou não, ainda não sei. Ô, Tá bom. Lucas, posso fazer uma pergunta? Claro. Eu gostei bastante da sua apresentação. Uma dúvida que eu tenho assim, na prática clínica é se eu posso, por exemplo, eu instalei o Starling para ver se o paciente era fluido responsivo. Liguei, fiz volume, cheguei a ligar a droga, só que ele está em piora do choque. Preciso associar a vaso. Qual que é a limitação? Assim, eu posso continuar usando o monitor de débito cardíaco nesse paciente que está com piora do choque? Ou eu tenho que trocar o meu método de monitorização?
Eu entendi o que você está perguntando, e assim, o que eu penso são duas linhas, né? Então, o tônus vascular afeta a leitura da biorreatância? Então, se a pergunta é se o tônus vascular afeta, não, não afeta. A leitura dele é na aorta. Então, assim, não realiza essa mudança. O que, o que pode gerar mudança é a respeito da forma com que o fluxo acontece. Porque quando a gente vai ver sobre acoplamento ventrículo arterial, a gente começa a entender que quanto mais contínuo é esse fluxo e menos impulso é esse fluxo, menos fidedignos vão ficando os métodos que não são de avaliação por fluxo. Então, quando você pensa numa termodiluição, ela acompanha o fluxo do sangue, né? Independente da onda que ela forma, né? Então, conforme tem essa perda da resistência e o fluxo começa a ser mais linear do que pulsátil, pode perder um pouco da fidedignidade. Isso acontece, por exemplo, em sepse muito avançada e também em cirurgia cardíaca em que usa débito contínuo, né? Então, por exemplo, se você instalar, vamos pensar, você colocou uma ECMO lá no ventrículo esquerdo, uma ECMO que a saída é no VE, né? Então, será que o Starling não vai medir? Porque está passando pela aorta o sangue, né? Não vai medir, por conta da forma com que o fluxo ocorre, pelo fluxo ser muito linear e não permitir a defasagem da onda. Então, se o paciente com vasopressina, se dá para monitorizar com Starling, eu acho que assim, o valor absoluto vai ficar prejudicado. Se você me perguntar assim, o débito desse paciente é mesmo 3,6, eu vou falar, olha, é pouco provável que seja 3,6, né? Talvez seja 4,2, talvez seja 3,1. Mas eu sei que se de 3,6 você fizer alguma mudança, por exemplo, 500 de soro, e não subir nem baixar, esse doente não é fluido responsivo. Com certeza ele não é fluido responsivo. Eu consigo permanecer com essa boa reprodutibilidade dentro do método, né? Apesar de choque grave, choque avançado. Entendi. Não sei Obrigada. se eu consegui responder assim, Sim, sim. se eu falei demais. Vamos, cara. Pessoal, não sei se alguém quer fazer mais alguma observação, alguma pergunta. Não, só queria dar parabéns aos dois, Flávio. Excelente apresentação, né? Estou por aqui do ladinho, mas parabéns aí tanto para o Lucas quanto para a Isa, né? Não só pela apresentação de hoje, porque foi ótima, eu acho que está gravada e vai ser acessada, né? Para tirar dúvidas sobre esses dois métodos que hoje estão na nossa prática corriqueira aqui na UTI, né? Lembrar que a gente está usando o Starling também assistencialmente, né? E isso é muito legal. Então, parabéns não só pela apresentação de hoje, que eu acho que tem uma importância muito grande, mas principalmente parabéns por estarem tão dedicados às suas pós-graduações, né? São dois alunos aí de doutorado que estão indo super bem, e, e é isso que eu acho que é a essência do que a gente produz aqui. Então, fica o agradecimento não só aos dois, mas a todos os nossos residentes que continuamente ajudam os nossos alunos de pós-graduação nas suas teses. E a importância que é gerar conhecimentos da qualidade com que a gente está vendo aqui, né? A qualidade do conhecimento gerado tanto pela tese do Lucas quanto pela tese da Isa, e que todos os nossos residentes são fundamentais para a gente continuar produzindo ciência, né? Muito obrigada a todos. Sem falar de todo o resto, né, do corpo clínico, não pode falar resto, né, mas todo o conjunto do nosso corpo clínico, todos os médicos do serviço e todos os profissionais de outras, né, nossos profissionais das outras profissões que fazem com que seja possível a gente ter uma pós-graduação forte deste nível. Então, só agradecer a todo mundo aí pelo dia, pelo dia de hoje. Bom, então é isso aí, pessoal, né? Muito obrigado mais uma vez, Lucas, Isabela, né? Uma boa noite a todos e até a nossa próxima reunião clínica. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Parabéns, Isa. Obrigada. Nossa, minha voz deu ainda bem que você pegou água. Obrigada.